Olá, caríssimos internautas que nos acompanham em nosso canal, aqui pelo YouTube. Faz um pouco de tempo que nós não nos apresentamos, não publicamos novos vídeos, mas hoje nós aparecemos aqui para poder falar um pouco sobre as excelências da Santa Missa. Então, você que está nos assistindo, nos ajude a propagar esse vídeo entre seus amigos, nos ajude a fazer com que o nosso canal possa crescer ainda mais e que nós possamos atingir o número de 10 mil inscritos. Estamos só com 9 mil e pouco. Espero, com a colaboração de vocês, poder chegar a um número maior de inscritos para que essa evangelização possa alcançar um número maior de pessoas. E para isso é preciso que você escreva aí embaixo os seus comentários, né? Diga o que você achou do vídeo, deixe sugestões para os próximos vídeos, diga de onde você está nos assistindo para que nós possamos perceber o alcance do nosso canal e assim nós vamos crescendo. Não esqueça de dar o like ou até mesmo o seu dislike. Like ou dislike, todos os dois ajudam o nosso canal, tá bom? Então vamos começar pedindo a luz do Espírito Santo para que ele nos ilumine, que nós possamos crescer no conhecimento da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, caríssimos irmãos, hoje gostaríamos de falar um pouco mais sobre a Santa Missa. É bem verdade que grande parte dos nossos internautas já são bastante conhecedores da missa, né? Então, eles são católicos praticantes, católicos que assistem à Santa Missa semanalmente ou muitos deles diariamente. Só que nós sabemos que muitas coisas na Santa Missa ela passa despercebida no conhecimento dos fiéis. Então, nós vamos falar aqui passo a passo, não seguindo uma linha rígida, né? Um conteúdo programático assim dentro dos mínimos detalhes, mas assim de modo bem solto, nós vamos falar um pouco sobre as maravilhas que Deus nos proporciona dentro da Santa Missa. É por isso que nós precisamos conhecer mais a missa, amar mais a missa, para que assim a missa possa ser aproveitada, né? Um modo, não querendo desprezar, né? Falar de um modo negativo, mas que nós possamos aproveitar o máximo possível as maravilhas que Deus, nosso Senhor, nos concede por meio do sacrifício da Santa Missa. Então nós vamos falar primeiro sobre aquela parte que nós podemos dizer que é uma parte introdutória da missa, que chama-se o aspeges. Então, no início da missa, o padre ele vai entrar, né, ladeado de acólitos, né, vestido com alva, estola, ou vai estar de símbolo também, né? E com a capa de asperges. Isso se o padre tiver capa de asperges. Se não tiver, ele pode fazer só mesmo de alva, símbolo e estola. O padre vai entrar na missa, né? Se ele tiver barrete, ele vai usar o barrete. Sempre o padre vai entrar com os olhos baixos. O padre nunca vai entrar nem olhando para frente e nem olhando para cima, mas sempre olhando para baixo, porque ali simboliza a entrada de Nosso Senhor, né, o caminho de Nosso Senhor para o Calvário.
tanto no momento do asperges, quanto na procissão de início da missa, quando não tem o asperges, né? Então, o padre vai chegar de cabeça baixa lá no altar, vai retirar a barrete da cabeça, entregar para o acólito que vai oscular a mão do padre e o barrete. E, em seguida, o padre já vai se ajoelhar aos pés do altar para dar início ao asperges. Então, ele pega o aspersório, faz na testa uma cruz com água benta e, aspergindo os pés do altar, ele canta o início do asperges, né? Asperges me. E aí o coro vai continuar. Nesse momento o padre se levanta, ajoelha de novo, levanta, vira de frente para a assembleia e sai aspergindo. Primeiro um lado da assembleia, o lado direito. Quando chegar lá embaixo, provavelmente vai ser na hora do Glória ao Pai, o padre vai interromper o asperges, ele vai fazer uma profunda inclinação, enquanto se reza o Glória ao Pai, Glória Patris, e em seguida ele continua aspergindo do outro lado, o lado que não foi aspergido. Nesse momento em que o padre faz o asperges, as pessoas que estão ali na missa e que não estão com pecados mortais, ela tem os pecados veniais perdoados. Então, o ato de receber a aspersão da água benta perdoa os nossos pecados veniais. Isso dentro da missa, né? Não é naquele momento que o padre faz uma aspersão no fim da missa, que alguém quer, alguma coisa assim, ou vai aspergir objeto de devoção e asperge o povo. Não. É dentro da missa, ou seja, na hora do asperges, que o asperges é feito dentro da missa, o padre vai, por meio daquela aspersão, perdoar os pecados veniais, né? Deus Nosso Senhor, por meio daquela aspersão, perdoa os pecados veniais. Então, esse é o primeiro benefício que o fiel recebe ao assistir com piedade a Santa Missa. Quando chegar lá, nos pés do altar de novo, o padre vai se ajoelhar e vai se levantar e ele vai concluir a oração do asperges, né? Concluiu a oração do asperges, aí ele vai tirar a capa, vai entregar para o acólito, vai vestir a casula, colocar o manípulo no seu braço esquerdo, né? Para que ele possa iniciar a missa. E ali ele vai traçar o sinal da cruz, lembrando que quando o padre faz in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amém? As pessoas na Assembleia não diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas fazem o sinal da cruz. A mesma coisa na confissão. Quando o padre vai começar a confissão, ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fiel que vai confessar, ele não deve dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele deve fazer o sinal da cruz, sem dizer nada. Porque o padre já disse por ele e pelo fiel. Então, na missa, quando o padre diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti, os fiéis só respondem amém e fazendo o sinal da cruz. Só isso. E aí o padre vai começar com as orações ao pé do altar. Aquelas orações são uma introdução para subir ao presbitério. Então o padre vai, mais uma vez, pedir perdão, né? Que vai rezar o Salmo 42, né? E depois que terminar o Salmo 42, aí tem o Confiteor. Então, primeiramente o padre pede perdão para subir ao altar. Depois que o padre pede perdão, aí toda a assembleia também vai pedir perdão. E após o padre e a assembleia pedirem perdão a Deus, o padre, antes de subir os degraus, vai dar a absolvição e vai subir. Em seguida, ele vai beijar o altar
e ali começa propriamente a missa. Quando o padre, se for um dia que vai usar incenso, ele vai incensar, geralmente dia de domingo se usa, né? Vai incensar o altar. Depois de incensar o altar, ele vai ser incensado pelo acólito. Em seguida, ele vai ir para o lado direito, né? O lado da epístola, e ele vai rezar o introito, aquela oração introdutória da Santa Missa. No introito está como que o tema da missa daquele dia, daquele domingo. Então, terminado o introito, aí o padre vai rezar o Kyrie. Enquanto isso, o coro já está cantando o Kyrie. O padre vai rezar o Kyrie e depois que terminar de rezar o Kyrie, se for o dia de cantar glória, ele vai para o meio do altar e começa Gloria in excelsis Deo, cantado, é claro. No momento em que ele dá a introdução cantando, o coro continua e o padre termina rezando. É por isso que ele termina mais rápido e vai se sentar, enquanto a assembleia continua cantando junto com o coro. Terminado o glória, o padre volta para o meio do altar, beija o altar e vira para a assembleia e diz Dominus vobiscum. E a assembleia vai responder et cum spiritu tu. Oremos, o padre volta para o lado da epístola, faz a oração do dia, a oração da coleta, e em seguida ele já começa a ler a leitura do dia, e depois da leitura ele vai passar para o tracto. Depois do tracto, ele vai para o meio do altar, esperar o incenso, para de novo colocar o incenso no turíbulo, e em seguida ele vai fazer a oração Munda Cor Meu, né, pedindo a bênção de Deus para proclamar o Santo Evangelho. Depois ele vai, proclama o Evangelho, depois de ter incensado o missal, vai proclamar o Evangelho e em seguida chega o momento da instrução. Esse momento eu gostaria de frisar que o momento da instrução, né, que é depois que o padre já proclamou o Evangelho, é aquele momento em que antigamente nós chamávamos de sermão, né? Hoje em dia as pessoas não gostam de chamar de sermão, mas de certa forma é o sermão que vai ser feito ali no momento da instrução. Naquele momento, o padre, ele não é obrigado a falar do evangelho do dia. Ele pode, sim, destrinchar o evangelho, mas também o padre pode eleger para aquele dia um tema doutrinário que é preciso ser explanado, né, para que a Assembleia possa progredir no conhecimento da doutrina, para que a Assembleia possa ir corrigindo cada vez mais as suas faltas. Neste momento, o padre vai dar salutares conselhos evangélicos para que os fiéis possam se adequar. Nós precisamos tomar consciência de que nós não estamos ainda adequados, né, ao modo de nosso Senhor para viver a vida cristã. Mas depois que nós recebemos a instrução que o padre vai dar, depois do Evangelho, nós estamos um degrauzinho a mais, né? O padre não é um super-homem que vai fazer você dar um pulo do primeiro degrau para o sétimo degrau da sétima morada do castelo interior, mas ele vai nos ajudar a progredir no conhecimento da verdade. É por isso que é importantíssimo que o fiel se mantenha em extremo silêncio. A missa não é um momento de confraternização, não é um momento de ficar se congratulando, que não sei quem fez aniversário, não sei quem
viajou, não sei quem casou, não sei quem chegou. Não, a missa é um encontro com Deus. Então, todos estão ali com o mesmo objetivo. Então, o silêncio deve imperar. Então, como normalmente o silêncio impera na missa, né? Então, terminada a instrução, o padre passa para o credo, se for dia de domingo, ou então se for um dia de missa de primeira classe ou segunda classe. Então, o padre vai cantar ou rezar o credo. E depois que ele termina de cantar o credo, ele vai propriamente começar o sacrifício, né? Nós podíamos dizer assim que a parte mais importante da missa é quando Nosso Senhor vai ser sacrificado no altar de novo para a nossa salvação. Um sacrifício incruento, diferente do sacrifício que Nosso Senhor fez na cruz, que foi acompanhado da dor, este agora é incruento. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio daquele sacrifício que o Padre está celebrando, que na verdade é Nosso Senhor que está celebrando, ele nos permite participar mais intimamente das maravilhas de Deus. Então, neste momento, é o momento mais sublime da missa. Toda missa é importante, toda missa é sublime, mas este momento é o momento mais sublime, que é quando nosso Senhor Jesus Cristo vai descer do céu sobre o altar e se tornar para nós o corpo e sangue, para a nossa alimentação espiritual. Então, por isso, nesse momento, se participa com bastante calma, com bastante tranquilidade, se acompanha cada gesto, cada palavra, né? As palavras que são ditas em voz alta, porque na missa as palavras são ditas, a maior parte da missa, as palavras são ditas em voz baixa, né? É entre o Padre e Deus, mas tem alguns poucos momentos em que o padre fala em voz alta e a assembleia toda escuta. Então, aquele momento é um momento muito importante. O fiel tem que ter atenção a uma coisa. No momento em que o padre eleva o pão e eleva o vinho, os fiéis não podem ficar de cabeça baixa. O padre está elevando o pão e o vinho na direção de Deus e os fiéis devem todos olhar naquele momento. Por quê? Aquele momento é o momento em que acontece uma chuva de graças, né? Muitas pessoas podem receber naquele momento uma graça especial. Então, se você estiver com a cabeça baixa, pode ser que você não receba a graça, porque é como se você não estivesse tendo atenção para aquele momento importante que está acontecendo. Então, a Santa Missa é um canal de graças. Nós precisamos nos aprofundar, amar a Santa Missa para poder colher frutos. Os frutos é como se nós estivéssemos diante de uma árvore cheia de maçã, por exemplo, e a gente tem grande vontade de comer a maçã e a gente não pega a maçã para comer. Por quê? Porque a gente não está prestando atenção que tem maçã na árvore. Quando você está na missa e você não olha para o cálice, não olha para a hóstia sagrada na hora da elevação, você está deixando a graça passar. Então, corrija essa falta, se porventura você tem esse costume de fazer isso na missa. Nós vamos ficar por aqui, não precisamos ir até o fim, porque a parte mais importante para ser explicada já foi dada aqui nesse tempo, e também porque vocês não terão paciência para ouvir eu falar muito tempo, mesmo que eu tenha um bom tempo que não publico o vídeo, né? O último foi publicado no dia da Imaculada Conceição
Inclusive, é um ofício da Imaculada Conceição. Se você ainda não assistiu, assista. E se você puder, ajude a divulgar para que mais pessoas possam aprender a rezar esta oração tão bela, dedicada à Santíssima Virgem Maria, o ofício da Imaculada Conceição. Hoje falamos um pouco sobre as excelências da Santa Missa. Que você possa ajudar este canal a crescer, que você possa replicar este vídeo nas suas redes sociais, divulgando no seu canal, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Telegram, em todos os meios possíveis, que vocês possam nos ajudar a chegar a um número maior de pessoas e assim um número maior de pessoas possam compreender a maravilha que Deus nos concede, as maravilhas que Deus nos concede por meio do sacrifício da Santa Missa. Muito obrigado pela sua paciência e até o nosso próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.